Em uma festa de elite, um milionário arrogante faz uma proposta cruel para uma faxineira humilde. Te faço milionária se conseguir tocar este piano. Todos riram dela, mas ninguém esperava pelo que estava por vir. Uma simples funcionária estava prestes a calar a boca de todos e provar que o talento não tem classe social. A mansão dos Almeida brilhava como um palácio encantado na colina mais nobre da cidade. Lustres de cristal tcheco pendiam majestosos do teto ornamentado, refletindo 1000 faíscas douradas sobre o mármore italiano que cobria cada centímetro do salão principal. O aroma de rosas importadas misturava-se ao perfume caro dos convidados, criando uma atmosfera de puro luxo e ostentação. Isabela ajustava nervosamente o uniforme cinza de faxineira, enquanto empurrava discretamente o carrinho de limpeza pelos cantos da festa. Seus olhos amendoados observavam tímidos aquele mundo que parecia saído de um conto de fadas. Um mundo ao qual ela jamais pertenceria. As mãos calejadas tremiam ligeiramente ao segurar o pano de limpeza, não pelo trabalho pesado, mas pela grandiosidade intimidante daquele ambiente. Cuidado para não derrubar nada, menina, murmurou Dona Glória, a governanta da casa, passando apressada com uma bandeja de cristais. O Sr. Ricardo está de olho em tudo hoje. Essa festa é importante para os negócios dele. Ricardo Almeida comandava a celebração como um rei em seu castelo. Aos 40 e poucos anos, ostentava um smoking impecável e um sorriso calculado que escondia a frieza de quem via as pessoas apenas como números em suas planilhas. Herdeiro de um império empresarial, construído sobre gerações de riqueza, ele crescera acostumado a ter tudo nas mãos e todos aos seus pés. Meus queridos amigos, a voz potente de Ricardo ecoou pelo salão, fazendo com que todas as conversas cessassem. Que alegria ter vocês aqui em minha humilde residência. Gargalhadas educadas preencheram o ar. Humilde era a última palavra que qualquer pessoa usaria para descrever aquela propriedade avaliada em milhões, com seus jardins extensos, piscina olímpica e quadra de tênis particular. Patrícia, esposa de Ricardo, circulava entre os convidados como uma borboleta perfeitamente maquiada. Seu vestido de grife abraçava-lhe o corpo esguio, e as joias que adornavam seu pescoço valiam mais que muitas casas. Ela cumprimentava cada pessoa com beijos no ar e sorrisos medidos, sempre atenta para manter as aparências da família perfeita. Querida Helena, Patrícia abraçou uma amiga. Que maravilha você ter conseguido vir. Como está seu filho? Ainda estudando naquela universidade prestigiada na Europa? As conversas fluíam sobre viagens caríssimas, negócios milionários e aquisições de arte. Era um círculo fechado onde o dinheiro comprava não apenas luxos, mas também respeito e admiração. Ninguém questionava a origem da fortuna, apenas a celebrava. Isabela continuava seu trabalho silencioso, invisível para aquelas pessoas importantes. Recolhia copos vazios, limpava pequenos respingos no chão de mármore e organizava discretamente os arranjos de flores que os convidados ocasionalmente esbarravam. Cada movimento seu era calculado para não incomodar, para não existir naquele espaço de privilégios. Foi quando seus olhos pousaram no piano de cauda que dominava um canto especial do salão. Era uma peça magnífica, um Steinway & Sons negro que brilhava sob as luzes como uma joia preciosa. As teclas de marfim pareciam chamá-la, despertando algo profundo em sua alma que ela tentava manter adormecido. Impressionante, não é? A voz grave de Ricardo surgiu às suas costas, fazendo-a sobressaltar. Um Steinway autêntico, importado diretamente de Hamburgo, vale mais que muitas casas nesta cidade. Isabela baixou a cabeça rapidamente, o coração disparando. Perdão, senhor. Eu estava apenas admirando algo que jamais poderia ter. Ricardo completou com um sorriso cruel. Compreensível. Pessoas como você vivem sonhando com coisas que estão além de seu alcance.
A frieza nas palavras dele cortou fundo no coração de Isabela. Ela quis se afastar, mas Ricardo bloqueou-lhe o caminho, claramente divertindo-se com o desconforto da jovem. Diga-me, como é mesmo seu nome? Isabela, senhor. Ela respondeu em voz baixa, evitando o olhar penetrante dele. Isabela, ele repetiu, degustando cada sílaba como se fosse algo peculiar. Nome bonito para uma faxineira. Você sabe tocar piano, Isabela? A pergunta ecoou pelo salão como uma pedra jogada em água parada. Algumas conversas próximas diminuíram o volume e olhares curiosos se voltaram para a cena inusitada entre o milionário e a funcionária. Eu não, senhor. Isabela mentiu, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Claro que não. Ricardo gargalhou, e sua risada atraiu ainda mais atenção. Como poderia? Este instrumento custa mais que tudo o que você poderia ganhar em várias vidas de trabalho. Dr. Fernando, um médico renomado e amigo da família, aproximou-se intrigado pela conversa. O que está acontecendo aqui, Ricardo? Apenas uma pequena demonstração sobre diferenças sociais, meu caro Fernando. Ricardo respondeu, o sorriso maldoso se alargando. Nossa funcionária aqui estava admirando meu piano. Ah, compreendo. Dr. Fernando assentiu, ajustando os óculos. É natural que pessoas de classes menos favorecidas se sintam fascinadas por objetos de tanto valor. Mais pessoas começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor da cena. Isabela sentia-se como um animal enjaulado, sendo observado por espectadores cruéis. Suas mãos tremiam e ela apertava o pano de limpeza como se fosse uma tábua de salvação. Sabe de uma coisa, Isabela? Ricardo disse, subindo o tom de voz para que todos pudessem ouvir. Vou fazer uma proposta interessante. Uma proposta que poderia mudar sua vida para sempre. O salão ficou em silêncio total. Até mesmo as conversas mais distantes cessaram, como se todos intuíssem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Se você conseguir tocar uma música neste piano, qualquer música, não importa qual, eu te faço milionária, Ricardo declarou teatralmente. Você me ouviu bem? Milionária. Gargalhadas ecoaram pelo salão. A proposta era tão absurda que beirava o cômico. Uma faxineira simples tocar um instrumento tão refinado. A própria ideia era ridícula para aquelas pessoas acostumadas a ver o mundo dividido em classes bem definidas. Ricardo, você está sendo cruel, murmurou Patrícia, embora não houvesse real preocupação em sua voz, apenas um leve constrangimento social. Cruel? De forma alguma! Ricardo gesticulou dramaticamente. Estou oferecendo uma oportunidade única. Uma chance de ela sair da pobreza e alcançar nosso nível social. Dr. Fernando riu discretamente. Meu amigo, você sabe muito bem que pessoas como ela não têm acesso à educação musical necessária para tocar um instrumento dessa qualidade. Exatamente meu ponto, Ricardo concordou, os olhos brilhando com malícia, mas vejam como sou generoso. Estou dando a ela uma chance, mesmo sabendo que é impossível. Isabela sentia o mundo girar ao seu redor. Dezenas de pares de olhos a observavam com uma mistura de curiosidade, diversão e desdém. Ela era o entretenimento da noite, a piada viva que faria aquelas pessoas se sentirem ainda mais superiores. E então, Isabela, Ricardo provocou, aceita minha proposta? Quer tentar se tornar milionária? As lágrimas se formaram nos olhos da jovem, mas ela as segurou com toda a força que possuía. Não daria a eles o prazer de vê-la chorar. Não ali, não na frente de todos. Eu preciso trabalhar, senhor. Ela sussurrou, tentando se afastar. Que pena. Ricardo suspirou teatralmente. Uma oportunidade perdida, mas não posso dizer que estou surpreso. Afinal, cada um conhece seu lugar no mundo, não é mesmo? Os murmúrios aprovadores dos convidados confirmavam a filosofia cruel de Ricardo. Para eles, a hierarquia social era natural e imutável. Os pobres nasciam para servir, os ricos para comandar.
Isabela conseguiu finalmente se libertar daquele círculo de olhares julgadores e refugiou-se nos corredores dos fundos da mansão. Encostada na parede fria, ela permitiu que uma lágrima solitária rolasse por sua bochecha. O que Ricardo e seus convidados não sabiam era que, nos cantos mais escuros daquela mesma mansão, havia segredos guardados há décadas. Segredos que poderiam transformar aquela noite de humilhação na maior surpresa que aquela elite presunçosa já havia presenciado. Enquanto isso, no salão principal, Ricardo continuava contando a história da faxineira que perdeu a chance de ficar rica para novos grupos de convidados, cada reconto ficando mais exagerado e cruel que o anterior. Mas algo estava prestes a mudar. Algo que nem mesmo Ricardo, com toda sua arrogância e certeza de superioridade, poderia prever. Nos corredores silenciosos dos fundos da mansão, Isabela tentava recuperar a compostura após a humilhação pública. Suas mãos ainda tremiam enquanto organizava os produtos de limpeza no armário de suprimentos, mas não era apenas a vergonha que a perturbava. Era a dor de ter mentido sobre algo tão fundamental em sua vida. Dona Glória apareceu na porta do armário, carregando uma pilha de toalhas bordadas. A governanta, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, trabalhava na mansão Almeida há mais de 20 anos e conhecia cada canto daquela propriedade como a palma da mão. "Menina, você está bem?" perguntou com genuína preocupação. Viu o que aconteceu lá no salão. O senhor Ricardo às vezes pode ser difícil. Isabela enxugou discretamente os olhos. "Estou bem, Dona Glória. Foi só um mal-entendido." "Mal-entendido?" A governanta balançou a cabeça. "Aquilo foi crueldade gratuita. Você não merecia ser exposta daquela forma." As duas mulheres trabalharam em silêncio por alguns momentos, organizando os suprimentos e dobrando toalhas. Havia uma conexão especial entre elas. Ambas eram trabalhadoras honestas, numa casa onde o dinheiro falava mais alto que a dignidade humana. "Sabe, Isabela," Dona Glória disse suavemente, "há muitas coisas nesta casa que as pessoas não sabem, histórias que ficaram enterradas com o tempo." A curiosidade natural de Isabela despertou. "Que tipo de histórias?" Dona Glória olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. "Você conhece a história da família Almeida? A verdadeira história. Apenas que são ricos há gerações," Isabela respondeu, intrigada pela mudança no tom da governanta. "Nem sempre foi assim," Dona Glória revelou aproximando-se. "O avô do senhor Ricardo, Miguel Almeida, chegou aqui sem nada. Era um imigrante que trabalhava como operário numa fábrica de tecidos." Os olhos de Isabela se arregalaram. A imagem que ela tinha da família, como aristocratas históricos, começava a se despedaçar. "Miguel era um homem extraordinário", continuou Dona Glória. "Não apenas trabalhador, mas também um músico talentosíssimo. Tocava piano como um anjo." O coração de Isabela saltou no peito. "Piano? Ah, sim. Era autodidata, aprendeu sozinho ouvindo música nas ruas e praticando em instrumentos quebrados. Dizem que suas mãos faziam mágica nas teclas." A governanta caminhou até uma porta que Isabela nunca havia notado antes, escondida atrás de uma estante de produtos de limpeza. Com cuidado, Dona Glória a abriu, revelando uma escada estreita que levava ao porão. "Venha comigo, menina. Há algo que você precisa ver." Isabela hesitou. "Dona Glória, não deveríamos estar mexendo em..." Confie em mim." A governanta interrompeu gentilmente. "Algumas verdades precisam vir à luz." As duas desceram cuidadosamente os degraus de madeira que rangiam sob seus pés. O porão estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas por pequenas janelas que permitiam a entrada de raios fracos de luz lunar. O ar carregava o cheiro de mofo e memórias antigas. Dona Glória acendeu uma lâmpada antiga e Isabela ofegou com o que viu.
O porão era como um museu esquecido da família Almeida. Fotografias amareladas cobriam as paredes, mostrando um Miguel jovem e determinado ao lado de uma mulher bonita e crianças sorridentes. Essa era Rosa, esposa de Miguel. Dona Glória apontou para uma fotografia particularmente tocante. E esses eram seus filhos, incluindo o pai do senhor Ricardo. Mas o que realmente chamou a atenção de Isabela foi o piano no centro do porão. Não era um instrumento majestoso como o Steinway lá em cima, mas um piano vertical simples, com teclas desgastadas e madeira ressecada pelo tempo. Mesmo assim, irradiava uma dignidade especial, como se guardasse histórias preciosas em cada tecla. Este era o piano de Miguel. Dona Glória explicou, passando os dedos carinhosamente sobre a superfície empoeirada. Ele economizou centavo por centavo durante anos para comprar este instrumento. Era seu tesouro mais precioso. Isabela aproximou-se reverentemente, tocando as teclas com a ponta dos dedos. Mesmo desafinado, o piano produziu sons que ecoaram pelo porão como fantasmas melódicos do passado. "Por que está escondido aqui embaixo?" ela perguntou. O rosto de Dona Glória se entristeceu. "Porque o senhor Ricardo tem vergonha das origens humildes da família. Quando herdou a fortuna, ele quis apagar qualquer lembrança de que os Almeida um dia foram pobres." A governanta abriu uma caixa empoeirada e retirou um maço de cartas amareladas. Miguel escrevia para sua irmã na terra natal. Nestas cartas, ele falava sobre seus sonhos, suas lutas e sua música. Com mãos trêmulas, Dona Glória leu uma passagem. "Querida irmã, hoje consegui tocar pela primeira vez uma sonata completa. Meus dedos dançaram pelas teclas como se fossem pássaros livres. A música me conecta com algo maior que eu mesmo, algo divino." Lágrimas se formaram nos olhos de Isabela. Havia uma beleza poética naquelas palavras que contrastava fortemente com a crueldade que ela havia enfrentado lá em cima. Miguel acreditava que a música não tinha classe social. Dona Glória continuou. Ele dizia que o talento era um dom de Deus, que poderia nascer em qualquer lugar, em qualquer pessoa. O que aconteceu com ele? Morreu jovem, trabalhando exaustivamente para dar uma vida melhor aos filhos. Mas seu legado está em cada nota que este piano já tocou. Isabela sentou-se no banco do piano, sentindo uma conexão inexplicável com aquele instrumento abandonado. Suas mãos pousaram naturalmente nas teclas, como se pertencessem ali. "Dona Glória", ela sussurrou, "preciso te contar algo." A governanta aproximou-se, intuindo a importância do que estava por vir. "Eu sei tocar piano", Isabela confessou, as palavras saindo como um peso que ela carregava há muito tempo. "Aprendi quando era criança na igreja do meu bairro. A irmã Catarina me ensinou." Os olhos de Dona Glória se iluminaram. "Eu sabia. Havia algo em você quando olhava para o piano lá em cima. Uma tristeza, uma saudade." "Minha mãe ficou doente quando eu era adolescente", Isabela continuou, a voz embargada pela emoção. "Tive que parar os estudos e trabalhar para pagar os remédios. Nunca mais pude tocar. Mas você lembra?" Isabela fechou os olhos e, mesmo com o piano desafinado, começou a tocar uma melodia simples, mas profundamente emotiva. Era uma canção que aprendera na infância, cheia de esperança e fé. As notas preencheram o porão, com uma beleza que transcendia a qualidade do instrumento. "Meu Deus", Dona Glória murmurou, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. "É como se Miguel tivesse voltado para tocar mais uma vez." "Por anos escondi isso", Isabela admitiu, parando de tocar. Achava que não tinha direito de sonhar com música quando precisava trabalhar para sobreviver. "Tu és menina, o talento não é um luxo para ricos. É um presente que deve ser honrado, não importa de onde você vem." Dona Glória caminhou até outra caixa e retirou um caderno de partituras escritas à mão. Estas são composições do próprio Miguel. Ele não apenas tocava a música dos outros, criava suas próprias melodias. Isabela folheou as páginas com reverência. A caligrafia era cuidadosa,
e as composições mostravam uma sensibilidade musical extraordinária. Era como descobrir um tesouro enterrado. Lá em cima, o Sr. Ricardo se vangloria de sua riqueza. Dona Glória disse com amargura. Mas ele nunca saberá o que é criar algo belo com as próprias mãos, como seu avô fazia. Dona Glória, posso praticar aqui algumas vezes? Prometo não contar para ninguém. A governanta sorriu calorosamente. Menina, este piano está esperando por você há décadas. Miguel ficaria feliz em saber que alguém com coração puro voltou a dar vida às suas teclas. Isabela tocou mais algumas melodias, cada nota despertando memórias adormecidas e sonhos que ela havia enterrado por necessidade. O piano respondia às suas mãos como um velho amigo que finalmente reencontra sua companhia. Há uma coisa que você precisa saber, Dona Glória disse misteriosamente. Miguel deixou algo especial escrito neste caderno, uma composição que ele chamou de A Canção da Esperança. Ele dizia que um dia alguém especial viria tocar essa música e mudaria tudo. Isabela virou as páginas até encontrar a partitura mencionada. Era uma peça complexa, mas havia algo familiar nela, como se já estivesse gravada em sua alma. Você acha que... Ela começou a perguntar. Acho que o destino tem seus próprios planos, Dona Glória respondeu sabiamente. E às vezes, as maiores surpresas vêm de onde menos esperamos. Enquanto lá em cima a festa continuava com sua superficialidade e ostentação, no porão esquecido da mansão, duas mulheres compartilhavam um momento de verdadeira magia. A redescoberta de um talento que o tempo e as circunstâncias não conseguiram apagar. Dias se passaram desde a descoberta do porão secreto, e Isabela encontrava-se dividida entre o trabalho árduo na mansão e os momentos roubados, praticando no piano de Miguel. Cada sessão no instrumento esquecido era como uma terapia para sua alma ferida, curando cicatrizes que ela nem sabia que existiam. A rotina de trabalho continuava implacável. Dona Mercedes, a cozinheira da casa, uma mulher robusta de coração generoso, havia notado a mudança sutil no comportamento de Isabela. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma energia contida que não existia antes. Menina, você está diferente, Mercedes comentou, enquanto preparavam o jantar da família. Parece mais... viva. Isabela sorriu discretamente enquanto lavava a louça fina. Às vezes, algumas descobertas mudam a gente por dentro, não é, Dona Mercedes? Descobertas? A cozinheira arqueou as sobrancelhas curiosa, mas respeitou a privacidade da jovem. Enquanto isso, no andar superior, Ricardo preparava-se para receber um grupo de investidores internacionais. Era uma reunião crucial para expandir seus negócios para a Europa. E ele estava particularmente ansioso para impressionar aqueles homens poderosos. Patrícia, certifique-se de que tudo esteja perfeito. Ele instruiu sua esposa. Estes investidores podem nos abrir portas que nem sonhamos. Claro, querido, Patrícia respondeu, ajustando um arranjo de orquídeas importadas. Já instruí toda a criadagem sobre o protocolo. Será uma noite memorável. O que nenhum deles imaginava era que Isabela havia começado a frequentar o porão todas as madrugadas, quando a casa dormia em silêncio. Dona Glória deixava discretamente a porta destrancada, e a jovem descia como uma sombra para encontrar seu refúgio musical. A Canção da Esperança havia se tornado sua obsessão. A composição de Miguel era tecnicamente desafiadora, mas havia algo nela que ressoava profundamente em seu coração. Era como se a música tivesse sido escrita especificamente para ela. Durante uma dessas sessões noturnas, Isabela descobriu uma anotação na margem da partitura, escrita pela própria mão de Miguel. Para aquela que virá depois de mim, que carregará a música em seu coração mesmo quando o mundo disser que ela não pertence às suas mãos. As lágrimas correram por seu rosto. Era como se o avô de Ricardo tivesse previsto sua chegada, sua luta,
sua dor. Dona Glória apareceu na porta do porão carregando uma xícara de chá quente. Não consegue dormir também? Esta música é como se ela falasse diretamente comigo, Isabela confessou. Cada nota conta uma história de luta, de esperança, de superação. Miguel sempre dizia que a verdadeira música vem da alma, não dos dedos, a governanta disse sentando-se ao lado do piano. E você, menina, tem uma alma musical extraordinária. Dona Glória, tenho medo, Isabela admitiu vulneravelmente. Medo de que este seja apenas um sonho, de que eu acorde e tudo isso desapareça. O medo é natural quando descobrimos algo precioso dentro de nós, a governanta consolou. Mas lembre-se, o talento que você tem é seu por direito, ninguém pode tirá-lo de você. Isabela continuou praticando, suas mãos ganhando confiança a cada noite. O piano desafinado não a incomodava mais. Ela havia aprendido a ouvir além das imperfeições do instrumento, focando na pureza da melodia que brotava de seu coração. Enquanto isso, no quarto principal da mansão, Ricardo planejava obsessivamente a reunião com os investidores. Ele havia preparado uma apresentação elaborada, destacando não apenas seus números financeiros, mas também seu estilo de vida refinado e suas conexões sociais privilegiadas. Vou mostrar a eles que somos a elite brasileira autêntica, ele murmurava para si mesmo, revisando documentos. Pessoas sofisticadas, com tradição familiar e cultura refinada. A ironia de suas palavras ecoava pelo quarto vazio. Ricardo havia construído sua identidade inteira sobre a negação de suas verdadeiras origens, criando uma versão idealizada de sua família que apagava completamente a luta e o talento de Miguel. Dr. Fernando visitou a mansão para discutir alguns investimentos conjuntos. Durante o jantar, a conversa inevitavelmente retornou à festa da semana anterior. Ricardo, você ainda ri daquela situação com a faxineira? Fernando perguntou, cortando um pedaço de salmão grelhado. Ah, aquilo! Ricardo gargalhou. Foi hilário. A pobre menina ficou tão constrangida que mal conseguia me olhar nos olhos. Às vezes me pergunto se não fomos cruéis demais, Patrícia comentou distraidamente. Cruéis? Ricardo a repreendeu. Patrícia, aquilo foi uma lição de realidade. Cada pessoa tem seu lugar no mundo, e é importante que todos compreendam isso. Nos fundos da casa, Isabela ouvia fragmentos dessa conversa enquanto servia café na sala adjacente. Cada palavra era como uma punhalada, mas ao mesmo tempo fortalecia sua determinação. Eles não faziam ideia do fogo que haviam acendido em seu coração. Sabe, Fernando, Ricardo continuou, pretendo usar aquela história na minha apresentação para os investidores. É um exemplo perfeito de como mantemos a ordem social adequada em nossa propriedade. Interessante perspectiva, Fernando concordou. Disciplina e hierarquia são fundamentais em qualquer empreendimento bem-sucedido. Isabela terminou de servir e retirou-se silenciosamente, mas suas mãos tremiam de indignação. Como ousavam transformar sua humilhação em anedota para entreter outros milionários? Naquela noite, sua prática no piano foi mais intensa que nunca. Cada nota de A Canção da Esperança ecoava com uma paixão renovada, como se a música fosse sua forma de gritar contra a injustiça do mundo. Você está progredindo rapidamente, Dona Glória observou, impressionada com a evolução técnica de Isabela. É como se a música sempre estivesse aqui dentro, Isabela explicou tocando o coração, apenas esperando para ser libertada. Menina, posso te contar um segredo? A governanta perguntou misteriosamente. Isabela parou de tocar, curiosa. A reunião com os investidores será aqui na mansão, no próximo final de semana. Ricardo quer impressioná-los com sua sofisticação e cultura. E o que isso tem a ver comigo? Dona Glória sorriu de forma enigmática. Às vezes, o destino nos dá oportunidades inesperadas de mostrar quem realmente somos. Dona Glória, o que você está pensando?
Estou pensando que talvez seja a hora de Miguel ter sua vingança póstuma. Ela disse com um brilho travesso nos olhos. E talvez seja a hora de você mostrar ao Sr. Ricardo que o talento não se limita por classe social. O coração de Isabela disparou. Você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que você pratique essa composição até ela sair perfeita. O resto... Bem, o resto deixaremos por conta do destino. Isabela olhou para as teclas do piano, depois para as partituras escritas à mão por Miguel. Uma coragem estranha começou a crescer em seu peito. A mesma coragem que havia impulsionado um imigrante pobre a sonhar com música em uma terra estrangeira. Dona Glória, você acha que eu conseguiria? Menina, você não apenas conseguiria, você faria Miguel se orgulhar desde o céu. Nas semanas que se seguiram, Isabela viveu uma vida dupla. Durante o dia, continuava sendo a faxineira invisível e submissa. Mas nas madrugadas, transformava-se em uma pianista determinada, dominando cada nuance da complexa composição de Miguel. A música não era apenas técnica. Era uma jornada emocional que começava com notas melancólicas, representando a pobreza e a luta, evoluía para passagens esperançosas, simbolizando os sonhos, e culminava em um finale triunfante que celebrava a vitória do espírito humano sobre as adversidades. A mansão Almeida nunca havia estado tão deslumbrante. Flores exóticas de 5 países diferentes decoravam cada canto, e o aroma de iguarias, preparadas pelo melhor chefe da cidade, pairava pelo ar, como uma promessa de sofisticação absoluta. Ricardo havia contratado uma equipe adicional de seguranças e recepcionistas para garantir que a noite fosse impecável aos olhos dos investidores europeus. Isabela observava toda a movimentação com um misto de ansiedade e determinação. Suas mãos, normalmente ocupadas com panos de limpeza, tremiam ligeiramente enquanto organizava os últimos detalhes do salão. Esta seria a noite que mudaria tudo. Ela podia sentir no ar. Os senhores Martinelli chegaram da Itália esta manhã. Ricardo instruía Patrícia enquanto ajustava sua gravata de seda italiana. Representa um conglomerado de investimentos que pode nos abrir as portas de toda a Europa. E os franceses? Patrícia perguntou, verificando sua maquiagem no espelho antigo da entrada. Monsieur Dubois e sua esposa são descendentes de uma das famílias bancárias mais tradicionais de Paris. Se conseguirmos impressioná-los, nosso futuro estará garantido por gerações. Dona Glória cruzou discretamente com Isabela nos corredores, sussurrando apenas: "Está pronta?" O coração da jovem disparou, mas ela assentiu com determinação. Nas últimas semanas, havia praticado a canção da esperança, até que cada nota estivesse gravada em sua alma. Conhecia a música tão profundamente que poderia tocá-la de olhos fechados. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente. Giovanni Martinelli, um homem distinto de cabelos grisalhos, cumprimentou Ricardo com a elegância natural de quem nasceu entre fortunas antigas. Sua esposa, Chiara Martinelli, irradiava classe em cada movimento, mas havia gentileza genuína em seus olhos azuis. "Meu caro Ricardo", Giovanni falou com sotaque italiano melodioso, "sua residência é verdadeiramente magnífica. Sente-se o peso da tradição familiar em cada detalhe." Ricardo sorriu orgulhoso, sem imaginar a ironia das palavras. "Nossa família sempre valorizou a cultura e as artes. Somos patronos de diversas causas culturais na cidade." Monsieur Dubois chegou acompanhado de sua esposa, Marie-Claire, uma mulher elegante que imediatamente notou o piano Steinway. "Quelle beauté!" ela exclamou em francês. "Este piano é extraordinário. Alguém da família toca?" "Minha esposa tem algumas noções básicas." Ricardo mentiu descaradamente, já que Patrícia nunca havia tocado uma nota sequer. Dr. Fernando circulava entre os convidados, traduzindo conversas e ajudando Ricardo a manter o controle da situação. Havia uma tensão palpável no ar.
Todos sabiam que muito dinheiro e muitas oportunidades estavam em jogo naquela noite. Isabela servia discretamente canapés e vinhos importados, sendo praticamente invisível para os convidados importantes. Mas ela observava tudo, especialmente as interações ao redor do piano. Marie-Claire havia se aproximado do instrumento várias vezes, claramente fascinada pela sua beleza. Em nossa família, Giovanni estava contando a Ricardo, a música sempre foi fundamental. Meu próprio avô foi um compositor respeitado na Itália. Acreditamos que a verdadeira riqueza de uma família não está apenas no dinheiro, mas na cultura que ela preserva e transmite. As palavras de Giovanni ecoaram ironicamente pelo salão. Ali estava um homem que honrava suas tradições familiares, conversando com outro que as havia negado completamente. Concordo plenamente, Ricardo respondeu hipocritamente. Nossa família tem uma longa tradição musical. Meu próprio avô era muito talentoso. Dona Glória, que passava próxima servindo petiscos, quase deixou cair a bandeja ao ouvir a mentira descarada. Ricardo estava se apropriando da história de Miguel, distorcendo-a para impressionar os investidores. A noite avançava, com conversas sobre negócios, arte e cultura. Ricardo apresentou seus números financeiros de forma brilhante, demonstrando não apenas sucesso comercial, mas também uma suposta sofisticação cultural que impressionou profundamente os europeus. Senhor Almeida, Monsieur Dubois disse durante um brinde, raramente encontramos empresários que combinam sucesso financeiro com refinamento cultural autêntico. É refrescante. Muito obrigado, Ricardo respondeu, o peito inchado de orgulho falso. Foi então que Marie-Claire fez a pergunta que mudaria tudo. Seria possível ouvir uma demonstração musical? Este piano Steinway está pedindo para ser tocado. E sempre acreditei que a música revela a verdadeira essência de uma família. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo balbuciou algumas desculpas sobre Patrícia estar indisposta. Mas era óbvio que ninguém da família sabia tocar. Que pena, Chiara Martinelli comentou com genuína decepção. A música é a linguagem universal da alma. Sem ela, até os palácios mais belos ficam vazios. Ricardo sentia o suor escorrendo por sua testa. Toda a noite cuidadosamente planejada estava desmoronando por causa de um piano que ele mantinha apenas como decoração cara. Foi nesse momento que Dona Glória se aproximou discretamente de Isabela, que observava a cena do canto do salão. É agora, ela sussurrou. Se você não fizer isso agora, nunca mais terá outra chance. O coração de Isabela batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvir. Suas pernas tremiam e sua boca estava seca como areia. Mas algo mais forte que o medo estava crescendo dentro dela. A memória de Miguel, a injustiça da humilhação anterior e a música que pulsava em suas veias como sangue. Ela deu um passo à frente, depois outro, e mais outro. Ricardo a viu se aproximando e seu rosto ficou vermelho de raiva. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou entre dentes. Mas Isabela não parou. Caminhou até o piano como se estivesse hipnotizada, e os convidados começaram a notar a jovem de uniforme que se dirigia ao instrumento sagrado. Desculpem-me, ela disse com voz clara, mais forte do que jamais havia usado na presença deles. Sei que não deveria me intrometer, mas posso tocar uma música? O escândalo foi imediato. Ricardo ficou lívido. Patrícia ofegou audivelmente. E doutor. Fernando balançou a cabeça em desaprovação. Como ousava uma simples funcionária interromper uma reunião tão importante? Mas os investidores europeus reagiram de forma diferente. Giovanni sorriu intrigado, Marie-Claire bateu palmas de curiosidade e Chiara Martinelli olhou para a jovem com interesse genuíno. Que deliciosa surpresa! Marie-Claire exclamou. Uma funcionária que toca piano. Como é? Autêntico. Isabela, volte imediatamente para seu trabalho.
Ricardo ordenou duramente, mas sua voz traía o desespero. Um momento, por favor, Giovanni interveio educadamente. Se a jovem quer tocar, deixem-na tentar. Pode ser interessante. Ricardo não podia desafiar um investidor importante, mesmo que sua autoridade estivesse sendo minada publicamente. Ele apenas cerrou os punhos, prometendo mentalmente consequências severas para Isabela depois que os convidados fossem embora. Isabela sentou-se no banco do piano, suas mãos pousando nas teclas familiares. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Então, ela fechou os olhos e começou a tocar a canção da esperança. As primeiras notas fluíram pelo salão como gotas de chuva em terra seca. A melodia começava melancólica, quase sussurrada, contando a história de um homem pobre que sonhava com algo maior. Os dedos de Isabela dançavam pelas teclas com uma naturalidade que surpreendeu até ela mesma. O impacto foi imediato e devastador. Todos os presentes ficaram paralisados pela beleza da música, mas também por algo mais profundo, a emoção pura e genuína que emanava de cada nota. Marie-Claire levou a mão ao coração, os olhos marejados. Giovanni ficou imóvel, reconhecendo na música uma profundidade que transcendia técnica. Chiara Martinelli sussurrou Madonna Mia, em italiano, completamente tomada pela performance. Mas foi Ricardo quem teve a reação mais intensa. Conforme a música progredia, algo em sua memória começou a despertar. Eram fragmentos vagos de sua infância. Um homem tocando piano em uma casa simples, sua mãe chorando de emoção, melodias que ele havia enterrado junto com sua vergonha do passado. A música evoluía, as notas ganhando força e esperança, contando a história de luta e determinação que havia definido a vida de Miguel. Isabela tocava não apenas com os dedos, mas com toda a sua alma, canalizando décadas de sonhos reprimidos através das teclas que finalmente haviam encontrado sua verdadeira intérprete. A música fluía pelo salão como um rio de emoções que ninguém conseguia conter. Os dedos de Isabela dançavam pelas teclas do Steinway com uma maestria que desafiava qualquer explicação racional. Como uma simples faxineira poderia tocar com tamanha sofisticação? Como alguém que supostamente nunca havia tocado um piano conseguia extrair daquele instrumento sons que tocavam as profundezas da alma humana? A canção da esperança continuava sua jornada melódica, e a cada compasso mais memórias adormecidas despertavam na mente de Ricardo. Fragmentos de sua infância começaram a se conectar como peças de um quebra-cabeças há muito esquecido. Ele se lembrava vagamente de um homem de mãos calejadas sentado ao piano, tocando essa mesma melodia, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto envelhecido. Os outros funcionários da casa haviam começado a se reunir discretamente nas portas do salão, atraídos pela música extraordinária que ecoava pelos corredores. Dona Mercedes secava as mãos no avental, os olhos arregalados de surpresa e admiração. Os seguranças contratados para a noite olhavam uns para os outros, confusos sobre como reagir a uma situação tão inusitada. Nunca haviam presenciado uma funcionária interrompendo uma reunião de negócios para tocar piano. Marie-Claire estava visivelmente emocionada, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Mon Dieu, ela sussurrou para seu marido. Essa música é como se ela estivesse contando a história de toda a humanidade. É exatamente isso, mon amour, Monsieur Dubois respondeu, sua voz carregada de reverência. Em 40 anos de negócios internacionais, jamais presenciei algo tão autêntico. Giovanni Martinelli permanecia imóvel, mas seus olhos brilhavam com uma admiração profunda. Como homem que havia crescido cercado pela cultura italiana autêntica, ele reconhecia a diferença entre técnica aprendida e talento genuíno. O que testemunhava naquele momento transcendia qualquer educação formal. Era puro dom divino sendo manifestado através das mãos de uma jovem humilde.
Patrícia, ele sussurrou para sua esposa. Você está vendo o que eu estou vendo? Sim, caro mio, ela respondeu, hipnotizada pela performance. Estou vendo um milagre acontecendo diante dos nossos olhos. Dr. Fernando observava a cena com crescente desconforto. A situação havia saído completamente do controle, e ele percebia que a noite cuidadosamente planejada estava se transformando em algo imprevisível. Seu treinamento médico o levava a buscar diagnósticos racionais, mas não havia explicação lógica para o que presenciava. Uma funcionária doméstica não deveria possuir tal refinamento musical. Patrícia segurava o braço do marido, sentindo a tensão irradiar de seu corpo como ondas de calor. Ela havia crescido em círculos privilegiados, frequentado as melhores escolas, recebido aulas particulares de piano durante anos, e jamais conseguira tocar com 1/10 da emoção que aquela jovem simples demonstrava. Como é possível? Ela murmurou para si mesma, questionando pela primeira vez suas próprias convicções sobre classe e talento. Mas foi Dona Glória quem teve a reação mais intensa. Posicionada discretamente próxima à entrada do salão, ela observava não apenas Isabela tocando, mas também o rosto de Ricardo se transformando gradualmente. Era como assistir a um homem redescobrindo partes de si mesmo que havia enterrado propositalmente décadas atrás. Miguel, ela sussurrou para si mesma, seu neto finalmente vai se lembrar de você. A música atingiu sua passagem mais complexa, uma sessão que exigia não apenas habilidade técnica, mas também compreensão emocional profunda da narrativa que estava sendo contada. Isabela navegou pelas dificuldades com uma naturalidade impressionante, como se tivesse nascido para tocar exatamente aquelas notas, naquele momento, para aquela audiência específica. Suas mãos pareciam ter vida própria, encontrando cada tecla com precisão milimétrica, criando harmonias que faziam o coração dos ouvintes saltarem no peito. Não era apenas música, era storytelling em sua forma mais pura, uma narrativa sem palavras que falava diretamente à alma. Ricardo começou a se mover involuntariamente em direção ao piano. Cada passo era hesitante, como se lutasse contra forças internas conflitantes. Parte dele queria interromper aquela apresentação constrangedora, mas algo mais poderoso o impelia a se aproximar, uma curiosidade dolorosa sobre memórias que ele havia suprimido por tanto tempo. Impossível, ele murmurou para si mesmo, mas alto o suficiente para que Patrícia ouvisse. O que é impossível, querido? Ela perguntou, alarmada pela palidez súbita do marido. Essa música, eu a conheço. Sua voz tremia com uma emoção que ele não conseguia identificar. Mas isso é impossível. Ela é apenas uma... Ele parou no meio da frase, incapaz de completar o pensamento cruel. Pela primeira vez em décadas, Ricardo questionava suas próprias certezas sobre o mundo. Chiara Martinelli aproximou-se de Ricardo, intrigada por sua reação visceral. Senhor Almeida, o senhor reconhece esta composição? Ricardo não conseguiu responder imediatamente. Sua mente estava sendo inundada por lembranças que ele havia enterrado tão profundamente que quase se convencera de que eram apenas sonhos de criança. Via-se pequeno, sentado no colo de um homem de bigode grisalho, sentindo as vibrações do piano antigo através do corpo magro. Ouvia uma voz carinhosa explicando que a música era a linguagem da alma, que não importava se você era rico ou pobre. Quando tocava de coração, todos se tornavam iguais. Nono, ele sussurrou em italiano, usando uma palavra que não pronunciava há décadas. Avô. A performance de Isabela atingiu um crescendo emocional devastador. A melodia subia e descia como ondas oceânicas, carregando consigo todas as lágrimas não choradas de Miguel, todos os sonhos não realizados, toda a dignidade que havia sido negada por gerações de preconceito social. Os lustres de cristal pareciam vibrar em sintonia com a música, criando prismas de luz que dançavam pelas paredes como reflexos de lágrimas.
O próprio salão havia se transformado numa catedral onde o sagrado e o humano se encontravam através da música. Monsieur Dubois virou-se para sua esposa, sussurrando em francês: Marie, esta não é apenas música, é uma confissão, uma revelação. Oui, mon chéri, ela respondeu, secando os olhos com um lenço delicado. Esta jovem está nos contando uma história que vai muito além das palavras. Dona Glória decidiu que chegara o momento da verdade completa. Com passos determinados, ela saiu discretamente do salão e desceu ao porão. Momentos depois, retornava carregando o caderno de partituras manuscritas de Miguel e uma fotografia amarelada que havia guardado todos esses anos. Os outros funcionários observavam a governanta passar, percebendo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Dona Mercedes fez o sinal da cruz, intuindo que presenciava um momento histórico na vida daquela família. Ricardo continuava hipnotizado pela música, mas agora as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Não eram lágrimas de raiva ou constrangimento, eram lágrimas de reconhecimento, de dor pela traição que havia cometido contra sua própria história. Cada nota tocada por Isabela era como uma chave, abrindo portas que ele havia trancado com ferrolho. Via o rosto do avô sorrindo enquanto tocava. Via a pobreza digna de sua infância. Via os sacrifícios que Miguel fizera para dar uma vida melhor à família. Isabela sentia cada olhar fixo nela, mas estranhamente não sentia mais medo. A música havia se tornado seu escudo e sua espada, sua proteção e sua declaração. Cada nota que brotava de seus dedos era uma resposta à humilhação que havia sofrido, uma prova de que o talento verdadeiro não conhece fronteiras sociais. A composição aproximava-se de seu finale e Isabela preparou-se para a passagem mais desafiadora. Uma sequência de acordes que simbolizava a vitória final da esperança sobre o desespero, da verdade sobre a mentira, da dignidade sobre o preconceito. Foi então que Dona Glória se posicionou ao lado de Ricardo e, com voz clara que cortou através da música, disse: Senhor Ricardo, creio que chegou a hora de o senhor conhecer a verdade sobre seu avô. O impacto das palavras foi como um raio em céu sereno. Ricardo virou-se para a governanta, os olhos arregalados de choque e súbita compreensão. O que você disse? Dona Glória ergueu a fotografia amarelada. Era a imagem de Miguel Almeida, sentado ao piano do porão, com expressão serena e mãos posicionadas sobre as teclas, exatamente como Isabela naquele momento. Esta é a Canção da Esperança, senhor Ricardo, composta por seu avô, Miguel Almeida, há mais de 50 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelas últimas notas da música que Isabela tocava. Todos os olhares se alternavam entre a fotografia nas mãos de Dona Glória e o rosto transformado de Ricardo. Giovanni foi o primeiro a quebrar o silêncio. Scusi, mas há algo que não estou compreendendo. Esta música foi composta pelo avô do senhor? Sim, Dona Glória confirmou com dignidade. Miguel Almeida era um imigrante pobre que trabalhava numa fábrica, mas também era um compositor talentoso. Esta casa foi construída com o dinheiro que ele economizou centavo a centavo. E este piano, ela apontou para o Steinway, foi comprado para substituir o velho piano onde ele criou suas obras. Ricardo sentia o mundo girando ao seu redor. Toda a mentira que havia construído sobre sua família, toda a vergonha que havia sentido de suas origens humildes, toda a arrogância que havia desenvolvido para compensar sua insegurança, tudo desmoronava como um castelo de cartas. O salão permaneceu em silêncio reverente por longos momentos após o último acorde. Isabela mantinha as mãos sobre as teclas, ainda processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Ela não havia apenas tocado uma música. Havia ressuscitado a alma de um homem que havia sido esquecido por sua própria família. Os funcionários reunidos nas portas do salão começaram a aplaudir timidamente.
Dona Mercedes chorava abertamente, reconhecendo na performance de Isabela algo que transcendia qualquer barreira social. Os seguranças, homens práticos acostumados a lidar com situações tensas, encontravam-se inesperadamente emocionados por aquela demonstração de talento puro. Ricardo deu passos lentos em direção ao piano, seu rosto uma mistura complexa de emoções que ele não conseguia mais controlar. Quando chegou ao lado de Isabela, ele olhou para as mãos delicadas que haviam acabado de criar tamanha beleza. Como... Sua voz saiu rouca, embargada. Como você aprendeu a música do meu avô? Isabela ergueu os olhos para encontrar o olhar dele. E pela primeira vez, desde que se conheceram, não havia medo em sua expressão. Havia dignidade, respeito próprio e uma serenidade que vinha de quem havia finalmente encontrado sua verdadeira identidade. Ela me ensinou, Sr. Ricardo. A música me ensinou. Suas palavras ecoaram pelo salão com uma profundidade que surpreendeu até ela mesma. Quando toquei o piano do seu avô no porão, foi como se cada nota já estivesse gravada na minha alma. A música não tem dono, senhor. Ela pertence a quem consegue senti-la de verdade. Dona Glória aproximou-se e abriu delicadamente o caderno de partituras. Senhor Ricardo, há algo escrito aqui que o senhor precisa ler. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou o caderno e leu em voz alta as palavras manuscritas de Miguel. Para meu neto, que ainda nascerá. Espero que você nunca se esqueça de que nossa verdadeira riqueza não está no ouro que acumulamos, mas na música que deixamos no coração das pessoas. A dignidade não se herda com dinheiro, ela se constrói com caráter. O impacto das palavras foi devastador. Ricardo sentiu como se uma punhalada de amor e culpa atravessasse seu peito. Ali estava o conselho que ele havia ignorado, a sabedoria que havia desprezado, o legado que havia traído. As lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto de Ricardo. Décadas de emoções reprimidas, encontrando finalmente seu caminho para a superfície. Eu me lembro dele, ele sussurrou. Eu era tão pequeno. Ele me sentava no colo e tocava esta música. Dizia que ela contava a nossa história. Ele sempre falava de você. Dona Glória revelou suavemente. Mesmo nos últimos dias, quando estava doente, ele dizia que um dia seu neto compreenderia o verdadeiro valor das coisas simples. E conta, Dona Glória confirmou suavemente. Conta a história de um homem que veio de longe, trabalhou duro, e nunca perdeu a fé de que dias melhores viriam. Mas também conta a história de todos nós que lutamos por nossos sonhos. Giovanni Martinelli havia se aproximado e ouvido toda a revelação. Sua expressão havia mudado completamente. Onde antes havia interesse comercial, agora existia profundo respeito humano. Senhor Almeida, ele disse com admiração genuína. Agora entendo por que nos sentimos tão tocados por sua hospitalidade. Há autenticidade em sua casa, mas não era a que imaginávamos. Na verdade, Giovanni continuou, isso muda completamente minha percepção sobre nosso possível negócio. Prefiro 1000 vezes investir em uma empresa liderada por alguém com raízes verdadeiras do que em mais um milionário sem história. O senhor não compreende, Ricardo disse, a voz quebrada pela emoção. Eu traí tudo pelo que meu avô lutou. Escondi nossa história, senti vergonha de nossas origens, transformei-me em tudo aquilo que ele desprezaria. Marie-Claire, que havia permanecido emocionada durante toda a revelação, aproximou-se de Isabela. Minha querida, ela disse em português hesitante, mas carinhoso, você não apenas toca piano, você toca almas. Em Paris, temos muitos pianistas tecnicamente perfeitos, mas raramente encontramos alguém que toque com o coração. Madame, Isabela respondeu com humildade genuína, eu apenas fiz o que sentia que devia ser feito. A música do Sr. Miguel pediu para ser tocada novamente. Non, ma chérie, Marie-Claire corrigiu gentilmente. Você deixou seu coração falar através da música. Há uma diferença enorme.
Isabela sentiu-se sobrecarregada pela atenção positiva, mas manteve a humildade que sempre a caracterizara. Eu apenas deixei a música falar por si mesma, senhora. Dr. Fernando, ainda tentando processar a reviravolta completa da noite, aproximou-se de Ricardo. Meu amigo, isso muda tudo. Sim, Ricardo concordou, enxugando os olhos. Muda tudo. E deveria ter mudado há muito tempo. Ele virou-se para Isabela e pela primeira vez realmente a viu, não como uma funcionária, não como alguém inferior, mas como uma pessoa extraordinária que havia acabado de lhe devolver sua própria identidade. Isabela, ele disse, a voz ainda trêmula, mas firme, eu te devo um pedido de desculpas que pode nunca ser suficiente. Senhor Ricardo, não, deixe-me falar. Ele interrompeu, erguendo a mão. Naquela festa, eu te humilhei publicamente. Usei você como entretenimento para meus convidados. Transformei sua dignidade em piada. Ele parou, respirando fundo. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que meu avô lutou contra a vida inteira. O salão estava em silêncio absoluto. Todos os presentes testemunhando um momento de transformação genuína. Até mesmo os funcionários nas portas pararam de se mover, conscientes de que presenciavam algo histórico. Mais que isso, Ricardo continuou, eu te ofereci riqueza como se fosse impossível você ter talento verdadeiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importasse no mundo. Mãe Patrícia observava o marido com uma mistura de surpresa e admiração crescente. Nunca o havia visto tão vulnerável, tão genuinamente humano. Era como se estivesse conhecendo Ricardo pela primeira vez. Isabela permaneceu em silêncio, permitindo que ele terminasse, mas havia perdão em seus olhos. Não o perdão condescendente que se dá por obrigação, mas o perdão verdadeiro que nasce da compreensão de que todos somos falhos e todos merecemos segundas chances. Mas você me mostrou algo que eu havia esquecido completamente, Ricardo prosseguiu, olhando para a fotografia de Miguel. Mostrou que a verdadeira riqueza não pode ser comprada. Ela vem de dentro, do coração, do talento que Deus nos dá, independentemente de onde nascemos. Giovanni começou a aplaudir lentamente, seguido imediatamente por todos os outros convidados. Não eram aplausos para uma performance. Eram aplausos para um momento de redenção humana autêntica. Isabela, Ricardo disse, respirando profundamente, eu prometi te fazer milionária se tocasse piano. Bem, você tocou de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Ele parou, pensando cuidadosamente nas próximas palavras. Mas eu não quero te fazer milionária, ele continuou, e um murmúrio surpreso percorreu o salão. Porque isso seria repetir o mesmo erro, pensar que dinheiro é a medida do valor de uma pessoa. Isabela o olhou, curiosa e ligeiramente confusa. Em vez disso, Ricardo anunciou solenemente, quero te oferecer algo muito mais valioso. Quero financiar seus estudos musicais. Quero que você tenha acesso aos melhores professores, aos melhores conservatórios, às melhores oportunidades. Quero que o talento que você tem e que meu avô reconheceria imediatamente seja desenvolvido e compartilhado com o mundo. As lágrimas voltaram aos olhos de Isabela, mas agora eram lágrimas de alegria e alívio. Era mais do que ela jamais havia ousado sonhar. E mais, Ricardo continuou, quero que você seja nossa embaixadora cultural. Quero que a história do meu avô, que sua história, seja contada. Quero que as pessoas saibam que o talento verdadeiro não tem classe social, que a dignidade não se mede pela conta bancária. Também quero criar uma fundação, ele acrescentou, surpreendendo até a si mesmo com a decisão espontânea. A Fundação Miguel Almeida, para identificar e apoiar jovens talentos independentemente de sua origem social. Marie-Claire bateu palmas entusiasmadamente. C'est magnifique, uma história verdadeira de transformação. E, Ricardo acrescentou, virando-se para Dona Glória, quero pedir perdão publicamente a você também, Dona Glória, por todos esses anos em que você guardou a verdade sobre meu avô enquanto eu a negava.
Você foi mais fiel à memória dele do que eu, seu próprio neto. Dona Glória sorriu através das lágrimas. Senhor Ricardo, seu avô sempre dizia que as pessoas podem se perder por um tempo, mas se tem coração bom, sempre encontram o caminho de volta. Giovanni aproximou-se de Ricardo com uma expressão de profundo respeito. Meu amigo, esta noite nos mostrou algo que raramente vemos no mundo dos negócios, transformação genuína. Isso me impressiona muito mais que qualquer número financeiro. Concordo completamente, Monsieur Dubois acrescentou. Uma empresa liderada por alguém capaz de crescimento pessoal e reconhecimento de erros é uma empresa na qual podemos confiar nossos investimentos. Ricardo olhou para os investidores surpreso. Vocês ainda querem fazer negócios comigo, depois de tudo isso? Mon ami, Marie-Claire sorriu. Queremos fazer negócios com você. Por que de tudo isso? Honestidade e capacidade de mudança são as qualidades mais raras e valiosas no mundo corporativo. Chiara Martinelli assentiu enfaticamente. Na Itália, dizemos, ti sa riconoscere i propri errori, sa anche costruire um futuro migliore. Quem sabe reconhecer os próprios erros, sabe também construir um futuro melhor. Isabela permaneceu sentada ao piano, ainda processando a magnitude da transformação que havia acontecido. Em questão de minutos, ela havia passado de faxineira humilhada a artista respeitada, de invisível a celebrada. Senhor Ricardo, ela disse suavemente, posso tocar mais uma música? Por favor, ele respondeu imediatamente. Toque o que seu coração mandar. E Isabela voltou suas mãos às teclas e começou a tocar uma melodia simples, mas profundamente emotiva. A canção que aprendera na igreja de seu bairro, aquela que a irmã Catarina havia ensinado anos atrás. Era uma música sobre perdão, sobre segundas chances, sobre a beleza que pode nascer das situações mais improváveis. Enquanto tocava, ela olhou ao redor do salão, para Ricardo que chorava silenciosamente ao lado do piano, para Dona Glória que sorria com orgulho maternal, para os investidores europeus que pareciam estar testemunhando um milagre, para Patrícia que pela primeira vez a olhava com respeito genuíno, para os funcionários nas portas, que finalmente viam uma de suas próprias sendo reconhecida e valorizada. A música era como uma oração sem palavras, uma celebração silenciosa da vitória da dignidade humana sobre o preconceito. Cada nota sussurrava a esperança para todos os que já se sentiram menosprezados, para todos os que carregam talentos escondidos, para todos os que sonham com reconhecimento e respeito. Quando a segunda canção terminou, foi Patrícia quem se aproximou primeiro. Isabela, ela disse, a voz embargada de emoção, eu também te peço perdão por todas as vezes que te tratei como invisível, por todos os momentos em que não reconheci sua humanidade. Senhora Patrícia, não. Patrícia interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Esta noite me mostrou que eu também me perdi no caminho, que me tornei parte de um sistema cruel que julga as pessoas pelo que têm, não pelo que são. Dr. Fernando, ainda visivelmente perturbado pela reviravolta dos eventos, aproximou-se hesitante. Ricardo, preciso admitir que me sinto pequeno diante do que presenciei esta noite. Não se sinta assim, Fernando. Ricardo respondeu colocando a mão no ombro do amigo. Todos nós nos perdemos às vezes. O importante é termos a coragem de reconhecer nossos erros. Giovanni tomou uma decisão súbita. Senhorita Isabela, ele disse em português cuidadoso, gostaria de fazer um convite. Se aceitar estudar música na Europa, minha família ficaria honrada em patrocinar sua educação em Milão. Temos conexões com o Conservatório Giuseppe Verdi. Os olhos de Isabela se arregalaram de surpresa. Senhor Martinelli, eu não sei o que dizer. Diga sim, Marie-Claire encorajou entusiasmada. O mundo precisa ouvir sua música.
Dona Glória aproximou-se de Isabela e sussurrou. Miguel estaria tão orgulhoso. Ele sempre disse que a música verdadeira encontraria seu caminho de volta ao mundo. Ricardo olhou ao redor do salão, vendo rostos transformados pela experiência compartilhada. Sabe que mais? Ele disse, dirigindo-se a todos. Esta noite mudou mais que minha perspectiva sobre Isabela ou minha família. Mudou minha perspectiva sobre tudo. Ele pausou, organizando os pensamentos. Quero propor algo a todos vocês. Vamos transformar esta casa em um centro cultural. Vamos trazer o piano do meu avô do porão para cá, ao lado do Steinway. Vamos criar um espaço onde talentos como o de Isabela possam ser descobertos e celebrados, independentemente de origem social. Brilliant idea! Giovanni exclamou em inglês, depois corrigiu. Ideia brilhante. E eu, Monsieur Dubois acrescentou, gostaria de documentar toda esta história. Com sua permissão, claro. O mundo dos negócios precisa aprender que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números. Isabela sentiu como se estivesse vivendo um sonho. Semanas atrás, era apenas uma faxineira invisível lutando para sobreviver. Agora, estava cercada por pessoas oferecendo oportunidades que ela jamais havia imaginado possíveis. Há uma última coisa, Ricardo disse, olhando diretamente para Isabela. Quero que você saiba que, independentemente de aceitar ou não essas oportunidades, você sempre terá um lar aqui, não como funcionária, mas como família, como a pessoa que me devolveu minha alma. As lágrimas correram livremente por todo o salão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria, de alívio, de transformação completa. A música terminou, e o silêncio que se seguiu foi cheio de paz e resolução. Todas as feridas haviam sido curadas, todas as verdades haviam sido reveladas, todas as injustiças haviam sido reparadas. Obrigado, Isabela, Ricardo disse, sua voz agora firme e clara. Obrigado por me devolver meu avô. Obrigado por me mostrar quem eu realmente sou. E obrigada a você, senhor Ricardo. Isabela respondeu com dignidade. Por me permitir honrar a memória do seu avô e por me mostrar que nunca devemos desistir de nossos sonhos. Dona Glória olhou para a fotografia de Miguel em suas mãos e sorriu. Acho que ele está sorrindo lá do céu, ela murmurou. Finalmente, sua música voltou a tocar nesta casa. E naquela noite, na mansão dos Almeida, algo extraordinário aconteceu. A música não apenas entretenimento, mas se tornou instrumento de justiça, de cura e de transformação. A promessa cruel de "te faço milionária" havia se transformado em algo infinitamente mais valioso. A restituição da dignidade, o reconhecimento do talento e a prova de que a verdadeira riqueza sempre esteve e sempre estará no coração humano. O piano Steinway continuaria a brilhar no salão principal, mas agora seria acompanhado pelo velho piano de Miguel, trazido do porão como símbolo de que todas as histórias merecem ser contadas, todos os talentos merecem ser celebrados e todos os sonhos merecem uma segunda chance de se realizarem.